Nós vamos abrir a palavra do Senhor agora no Evangelho de João, capítulo 6, seguindo com a exposição desse texto, verso 41 até o verso 59. João 6, a partir do verso 41. Diz a palavra do Senhor. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desce do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, aqui está a tua palavra, rica, santa, poderosa. E estamos nós, Senhor Deus, cá, humilhados, Senhor Deus, porque sabemos que não sozinho não podemos absolutamente nada. E rogamos ao Senhor que o Senhor se apiede de nós, fale conosco poderosamente, como fizeste pela manhã. Que o teu Espírito nos tome, Senhor. Aqueles que ouvem tenham os seus ouvidos desimpedidos, os seus olhos abertos, seu coração inclinado para a tua palavra. E a mim, Senhor Deus, que tenho a missão de pregar o teu santo evangelho. Ó Senhor, me enche com o teu Espírito, para que eu possa falar daquilo que provém do alto e anunciar Cristo, nosso Senhor, o pão da vida que desceu do céu. E assim nós possamos comer e nos alegrar, beber e ter prazer no Senhor. Em Cristo nós te pedimos. Amém. Não é fácil entender a linguagem. Falar e ser compreendido não é nada fácil. Quantas vezes você já entrou numa conversa e você achava que tinha sido claro? E aí você passa 10 minutos defendendo uma determinada tese para a pessoa, explicando os motivos, os porquês, as consequências. Aí você, quando a pessoa termina de falar, a pessoa diz: Ah, entendi, é isso, isso e isso. Aí ela diz exatamente o contrário do que você acabou de dizer. A nossa linguagem, irmãos, cotidiana, ela é cheia de erros. Muitos erros. Erros do emissor, daquele que fala, erro do receptor e erro na própria mensagem. Esses ruídos da comunicação, eles causam problemas sérios muitas vezes. Muitas vezes causam brigas no casamento. A pessoa não queria ferir, feriu. Causa demissões no trabalho, porque por uma palavra mal colocada,
aquele que é superior a você não gostou e o ímpeto dele foi de lhe colocar para fora. Não saber falar não é um probleminha qualquer, não. É um problema seríssimo. Seríssimo. Num país como o nosso, onde a educação é tratada de modo, né, é uma brincadeira o que fazem com a educação, especialmente a respeito da linguagem, que é o fundamento de toda a educação, é você aprender a se expressar, seja por texto falado, escrito, você aprender a ler, você aprender a ouvir. Você não sabe fazer essas coisas, você é uma pessoa completamente incapacitada para a vida. Você sofre, não é que você não consiga viver, é que você sofre. Mas se nessas relações cotidianas, sociais, a linguagem é um problema que pode ser resolvido, né? Você pode estudar, você pode fazer uma formação literária, você pode voltar, né, dar passos atrás em lacunas ali da linguagem que você não aprendeu e você vai aprender, o seu esforço, a sua dedicação, você vai poder aprender isso. Na linguagem espiritual não é assim. Na conversa espiritual não é assim que as coisas funcionam. É mais complicado. Quantas vezes Cristo está diante dos fariseus, dos homens letrados, dos eruditos da época, saduceus, os escribas, né? Aqueles que estavam ali para cuidar da lei do Senhor. Os homens mais cultos da época. Os homens aparentemente que tinham os menores problemas com linguagem. Eles falavam nas sinagogas, eles eram homens de conversas públicas, de debates públicos a respeito da doutrina, de questões difíceis da vida. Mas quando Cristo vai falar, eles não entendem. E o Evangelho de João, ele nos traz vários paralelos, várias conversas onde a linguagem parece não ser muito bem compreendida. Aí você tem João Batista apresentando lá no começo do Evangelho, este é o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. Ninguém dá a mínima. Então Cristo faz um milagre, né? Ele vai transformar água e vinho num casamento. Você percebe, as pessoas não dão muita, eles não dão muita importância ao vinho. A própria mãe de Cristo precisa ser repreendida, ela não compreendeu ainda o ministério de Cristo. Aí vem o capítulo 3, a conversa entre Cristo e Nicodemos. Cristo olha para aquele homem, mestre da lei, e diz para ele: Nicodemos, é preciso nascer de novo. É necessário nascer de novo. Aí qual é a resposta de Nicodemos? Como é que o homem velho vai entrar dentro da barriga da mãe? Ele não entendeu. Agora, é uma questão de ignorância? É uma questão de falta de letramento? Não, claro que não. A mulher samaritana se encontra com o Senhor Jesus Cristo, ele pede água, e depois ele diz: eu tenho uma água que se eu lhe der, você nunca mais vai sentir sede. Qual foi a resposta da mulher? Ah, Senhor, então me dá dessa água para que nunca mais eu tenha que voltar aqui nesse poço. Ela não entendeu que Cristo estava falando da água da vida, que ele estava falando de vida eterna. Ela estava falando sobre água do poço. Então fica estabelecido aqui um princípio joanino. Os homens não entendem a linguagem espiritual se eles não forem espirituais. Você pode morrer de ler literatura clássica, que deve ser lida, claro. Conhecer todos os autores mais famosos. Ler de trás para frente, de frente para trás. Mas você pode fazer tudo isso e ser um analfabeto espiritual. Cristo está falando de uma coisa, você está entendendo outra. Vocês já devem ter tido a experiência também de anunciar o evangelho para alguém.
Aí você fala a respeito do evangelho e a pessoa diz, entendi. Aí quando ela vai dizer, é outra coisa completamente diferente. Você diz, olha, a salvação é pela graça. Você não tem nada o que fazer. É impossível para você ser salvo. Você está morto nos seus delitos e pecados. Aí a pessoa diz, entendi. Então, o que eu devo fazer é crer e, de alguma forma, ajudar, contribuir. Eu preciso ajudar o pobre, o necessitado. Não, meu filho, na salvação você não contribui com nada. Isso aí é consequência da salvação. Você não contribui com nada. A liderança faz esse tipo de confusão quando, por exemplo, o trabalho social, o trabalho de misericórdia, que é ensinado na Escritura, que é função da diaconia, que os irmãos devem se envolver, como nós temos feito aqui. Veja só, esse trabalho, ele é confundido com o outro trabalho, que é pregar a palavra. E aí, muitas congregações locais, o que é que elas fazem? Elas vão dar o alimento, mas no dia que dá o alimento, ela tem que dar também a pregação. E você só recebe a cesta básica se você primeiro me ouvir. Não. São duas coisas distintas. Nós estamos aqui para anunciar o evangelho todo domingo, todo dia do Senhor, e quantas vezes for necessário. Mas a pessoa que está passando fome, ela não vai ser ajudada só se ela crer. Ela precisa se manter viva para crer. Então nós vamos dar o pão. Primeiro para os da fé e depois para os demais. Você consegue perceber a confusão que é a igreja? A confusão que nós nos metemos. Onde a linguagem é o princípio dessa confusão. Quando a gente está falando de qualquer coisa, a gente tem uma mania de, por exemplo, usar sempre jargões. Aquelas jargões que eles estão consagrados no meio evangélico. Né? A gente vai repetindo essas coisas, né? Viver para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus, estou aqui para servir, eu quero ajudar na igreja. Mas, de fato, essas coisas não têm nenhum tipo de fundamento na realidade. Porque a gente se descolou daquilo que nós falamos para aquilo que nós fazemos. A linguagem não tem sentido mais. Jesus Cristo está falando aqui em João capítulo 6, com audiência de pessoas extremamente letradas, que conheciam o Antigo Testamento. Você vai ver que toda a linguagem é a respeito do Antigo Testamento. Mas ele fala de pão, e ele está se referindo à vida e vida eterna, e eles estão pensando em pão da terra. Ele fala que desceu do céu. Eles estão dizendo, como é que você desceu do céu se eu conheço teu pai? Isso pode ser teu problema também, meu irmão. Não seja desatento com o problema de linguagem. Esse pode ser o teu problema. Você vem para a igreja, você escuta a pregação, você reconhece o que está sendo feito aqui, você sabe que isso aqui é uma coisa importante. O que está sendo feito ali é importante. É sério, está todo mundo ali concentrado. Mas você não consegue compreender o fundamento das coisas, o que está por trás das coisas, que realmente é a essência das coisas. E esse texto nos convida justamente para isso. Não para passar os olhos sobre ele, mas entender a essência do que Cristo quer nos propor. Porque quando ele tinha acabado de falar sobre o pão da vida, ele tinha anunciado que ele é o pão da vida. E sabe qual foi a reação desses homens? O texto diz assim no verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Ele acabou de dizer, eu sou o pão que desci dos céus. Ou seja, eu sou aquele que supre a necessidade. Eu sou aquele que supre a necessidade do corpo para aquele que não tem comida. Eu sou a necessidade e supra a necessidade daquele que é miserável, pecador, e não tem comida espiritual. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu resolvo todo o problema da raça humana.
seja de demanda física ou seja de demanda espiritual. E aí, qual é a reação? Eles murmuram. Eles murmuram. E eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, mais uma vez, para a linguagem. Murmuração. Essa é a linguagem do deserto. Esta é a linguagem do Israel do deserto. Porque Jesus está fazendo aqui a analogia, veja, e a história do Antigo Testamento, ela é usada pelo Novo Testamento como uma analogia. É um fato real, histórico, que analogamente serve para falar a respeito da vida eterna e da salvação. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, abra comigo, a partir do verso 1. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Nossos irmãos, nossos pais, ou seja, nossa família passou por isso. Somos nós. Ele está falando a Corinto, meu irmão. Não está falando para Hebreus, não. Ele está dizendo, mas se vocês creem no mesmo Deus de Moisés, no mesmo Deus de Abraão, então vocês são da mesma família. Então começou a ligar. Só que ele não diz isso diretamente. Ele vai fazendo isso por analogia. Aí no verso 3 ele diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Meu Deus, veja o que ele está aplicando aqui. Ele está dizendo, a pedra que Moisés feriu e da pedra saiu água é Cristo. Mas se você voltasse lá para o Antigo Oriente, naquela época em que Israel estava saindo do Egito, e você olhasse para a pedra, você não via Cristo na pedra. Mas sabe qual é a linguagem da Escritura? Aqui é tipo e antítipo. A pedra era um tipo de Cristo, porque da rocha sai água. De algo árido sai água. E o que foi que aquela água fez ali no Antigo Testamento? Eles iam morrer de sede porque estavam no deserto. Na hora que eles estavam para morrer de sede, Deus disse, fere a rocha, Moisés. Moisés feriu e saiu água. Aí Paulo, centenas de anos depois, retoma a história e diz assim, aquela pedra é Cristo. Quem poderia entender essa linguagem? Só aqueles que têm o Espírito de Deus. Foi revelado a Paulo essa verdade. Aí ele continua. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos. Aí a palavra aqui, lá no original, é typos, em grego. Tipo. Estas coisas se tornaram tipoi, aliás, que está no plural. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Para que serviu aquela história do Antigo Testamento? Para ser um tipo da igreja e de Cristo. Por que da igreja? Para que na caminhada pelo deserto vocês não se tornem cobiçosos como eles se tornaram. Mas foi a cobiça do povo. Deus dava água, eles reclamavam. Deus fazia descer maná, eles reclamavam do maná. Sabe como eles chamavam o maná? Pão vil. A Bíblia descreve o maná como algo doce como mel na boca. Então, há uma descrição externa e depois, quando toca na boca, é doce como mel. Quando eles passaram um tempo comendo maná, e aí abusaram daquele maná, aquele cardápio, todo dia a mesma coisa, eles disseram, isso é pão vil.
Isso serve como analogia para a igreja. Quando nós comemos a mesma coisa por muito tempo, nós sentamos à mesa, farta da nossa casa, e dizemos: eu não aguento mais comer a mesma coisa. Você está dizendo: este pão é vil. Está vendo como serve a analogia? É a tua história. É a tua vida. É a tua casa. Nós reclamamos de tudo. O que foi que Cristo disse? Eu sou o pão que desceu do céu. Eles começaram a murmurar, a reclamar da doutrina que fala a respeito de Cristo, nosso Senhor, o Messias. Volta comigo lá para João capítulo 6, na resposta de Cristo. Ainda nas palavras desse homem, eles diziam assim, verso 42, e diziam: não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Não é este Jesus? E aí, veja só, o nome Jesus era um nome muito comum. É como se fosse José, Severino. Não é um Severino da vida? Não é um José da vida? Como esse Zé ninguém aí quer dizer agora que desceu do céu? Nós sabemos que os anjos descem do céu. Nós sabemos que Deus habita no céu. Mas não reconhecemos homens que descem do céu. Homens estão na terra. Eles tinham visto os pães, os peixes multiplicados, os coxos andando, os cegos vendo. Eles tinham visto os milagres de Cristo. Mas eles não conseguiam aplicar essa linguagem figurada à verdade por trás dela. Ele é Deus. Ele acalmou o mar, ele andou sobre o mar, ele tem poder sobre todas as hostes de anjos. Mas eles dizem: quem é este Jesus? Quem é esse qualquer aí? Ele não é filho de José e Maria? Não conhecemos os seus pais? Não andam no nosso meio? Porque é inconcebível para um homem que Deus se torne homem. Naturalmente, irmãos, é inconcebível para mim também. E é por isso que é o Espírito que revela. E é por isso que nem todo mundo consegue crer. E é por isso que a maioria das heresias na igreja, elas estão relacionadas justamente à cristologia. Pessoa, obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não entendem quem Ele é. A resposta de Jesus, verso 43, respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Eu acho interessante o tipo de resposta de Jesus, porque ele não responde nem sempre diretamente. Eles estão perguntando: você não é um filho de José e Maria? Aí ele podia ter dito: não, eu sou filho de José e Maria, mas eu desci do céu. Ele diz: não. O problema aqui não é vocês. Não adianta eu explicar a vocês, não. Sabe por que vocês não vêm a mim? Lembre-se que já ficou definido aqui no Evangelho de João que vir a Cristo é crer. Sabe por que vocês não vêm a mim? Porque só pode vir a mim quem o Pai trouxer. Que coisa, né? A pregação é: venham todos a Cristo. A insistência do pregador é: creiam em Cristo, venham para Cristo. Mas aí quando alguém vem, percebe: não fui eu, foi o Senhor que me levou. Isso já é muito forte aqui na estrutura no português. Mas o verbo que João usa aqui, veja o verbo no verso 44, não o trouxer. Na nossa linguagem, trazer é o seguinte: você não necessariamente traz a força, você pode conduzir a pessoa, você pode conduzir no sentido de você fala, a pessoa é convencida e vem. E você diz: não, eu trouxe fulano. Mas não é isso. É bem mais do que isso. Eu queria que você me acompanhasse alguns textos aqui, por favor. João capítulo 21. João capítulo 21, verso 11.
Diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. O verbo arrastar aqui é exatamente o mesmo verbo que foi traduzido lá por trazer. Aqui é arrastar a rede de peixe. João capítulo 12, volte comigo, por favor. Verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O mesmo verbo. Trazer. Que é também arrastar. Então, e eu, quando for levantado da terra, arrastarei todos a mim mesmo. Agora, Atos capítulo 16, verso 19. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. É o mesmo verbo. Eu tenho certeza que eles não conduziram por convencimento Paulo e Silas para a praça. Eles arrastaram, de fato, Paulo e Silas para a praça. Último texto, Atos 21, verso 30. Teriam outros textos ainda, onde o sentido é sempre traduzido por arrastar. Mas eu acho que esses aqui já nos dão uma boa compreensão do que eu estou tentando falar. 21, 30. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Arrastaram-no Paulo, o mesmo verbo que é utilizado lá, trazer. Agora volte para João, capítulo 6, versículo 44. E vamos ler o mesmo texto com essa segunda possibilidade de tradução, que nós já vimos que, tanto na linguagem joanina, é a mais comum, quanto ela tem também suporte no livro de Atos, né? E até em outros textos, como Tiago, também usa da mesma maneira. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o arrastar, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora o negócio mudou de figura. Você não vem para Cristo, não, meu amigo. Você não vem sozinho, não. Sozinho, você nunca ia desperdiçar um domingo para estar aqui. Sozinho, você nunca ia se acordar cedo no domingo pela manhã e deixar de ir para um clube, para a praia, sair com os amigos para vir para cá. Nunca você faria isso. Ou você estaria dormindo ou se divertindo. É porque você vem para cá arrastado. Como um pescador que joga a rede e arrasta os peixes. Deus Pai faz isso conosco. Ele lança a rede por meio dos seus ministros e eles arrastam os peixes. Essa é a doutrina da eleição. Essa é a doutrina do chamado eficaz de Cristo. É irresistível. Não tem essa conversinha de ficar dizendo, eu vou tentar convencer, fulano está quase se convertendo. Ou ele se converte ou não se converte, porque ele é arrastado por Deus. Essa foi a resposta que Cristo deu para esses homens. Está pensando que eu vou ficar perdendo tempo com vocês aqui com conversinha mole? Ele dá até o direito da pergunta tola, mas ele nunca responde com tolice. Vocês não vêm para mim, não é porque falta informação, nem porque vocês não conhecem, não. É porque o Pai não me deu. Porque se o Pai me der, vocês vêm até arrastado. Mas será preciso que a vida inteira, a tua vida inteira, você precisa ser arrastado. Uma coisa é a gente falar aqui de salvação. Eu fui arrastado porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Agora, outra coisa é você ser o crente que eternamente é arrastado pelos pastores.
anda se arrastando. E veja, a comunidade da fé tem dessas coisas, né? Nós estamos na caminhada cristã. Essa é a imagem que é utilizada. A religião pela qual nós professamos a fé, ela é chamada religião do caminho. Paulo usa muitas vezes a figura do atleta que está correndo, que não pode carregar um peso, porque isso vai lhe impedir de caminhar com mais facilidade a carreira cristã. Então, nessa corrida, uns vão mais à frente, outros vão mais atrás. E é necessário que a gente mantenha também os olhos fitos naqueles que estão para trás. E o trabalho do pastor é ir lá e puxar essa pessoa que anda se arrastando. Mas não queira ser você, não. Não queira ser você. Um atleta, ele cuida do corpo, né, e ele faz esforços absurdos para melhorar 1 milésimo de segundo na corrida, para ganhar uma coroa corruptível. Vocês estão aqui para ganhar uma coroa incorruptível. E vocês não fazem esforço nenhum para isso. É o comodismo. A gente vai vivendo na igreja, vai deixando levar, e as coisas vão se acomodando, e é assim mesmo, vamos levando. A gente vai empurrando a vida cristã com a barriga. Empurrar a vida cristã com a barriga não é seguir no caminho, é retroceder. E muita gente fica pelo caminho, viu? Não brinque, não. Não brinque, não queira ser arrastado, porque uma hora você empanca. E aí não tem quem arraste mais. Ele diz, não, se o Pai não trouxer, não arrastar, não vem. Agora, os que vierem, eu ressuscitarei no último dia. Porque está escrito nos profetas, verso 45. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Às vezes que ele faz um jogo de palavras, né? Quem vem a mim, aí depois ele diz, quem crê em mim. Porque vir a Cristo é crer em Cristo. Só que só vem para Cristo quem o Pai arrastar. Agora, todos os que o Pai arrastar são ensinados de Deus. Você só se torna ensinável por Deus se você primeiro for salvo. E é por isso que não dá para ensinar a linguagem bíblica, a linguagem de igreja, né, entre os crentes, a uma pessoa ímpia. Ou ela não faz ideia do que aquilo ali se refere. Agora, a todos os que o Pai trouxe, tem que ser ensinado. Você precisa aprender, meu irmão. Quando o Senhor resolveu se revelar, não desceu um espírito e falou, não. Isso é coisa de espírito, de macumbeiro. Não tem essa. Levanta um aqui e começa a falar uma loucura qualquer, não. Ordem e decência. Sabe o que foi que ele deixou? 66 livros que formam a Bíblia. Então não seja preguiçoso e vá estudar. Não seja uma pessoa arrastada a vida toda. Ele nos deu igreja, ele nos deu pastores, para que nós sejamos ensinados de Deus. E nós não vamos ser ensinados pelo Pai diretamente, porque o Pai ninguém vê, mas por meio da palavra, por meio de Cristo, seremos ensinados. Aí ele continua, verso 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Uma sequência de imagens. Ele é o pão, ele é a carne. Ele é o pão que desceu do céu. Por que ele faz analogia com, agora, a comparação com o maná, que nós lemos no começo do culto, no capítulo 16 de Êxodo? Porque, veja só, o maná havia uma prescrição para os 6 dias. Todo dia, eles iam lá, o maná caía, eles recolhiam a porção do dia próprio. E eles não deveriam recolher para o dia seguinte,
porque se eles fizessem isso, apodreceria. E o que é que eles fizeram? Todo dia, sempre tinha aqueles que queriam recolher para o dia seguinte e apodrecia. No sexto dia, eles tinham porção dobrada. E aí, não apodrecia o do sábado. E eles tinham pão para comer todos os dias da semana. O Senhor providenciou o alimento. E aquele alimento ali sustentou a saída do povo do Egito até a chegada em Canaã. Por um longo tempo eles foram alimentados. E nós já soubemos aqui através do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que aquela história foi uma história dada por Deus para falar sobre coisas maiores do que essa, a respeito da nossa salvação na igreja da Nova Aliança. Logo, o maná que supriu o povo era só um tipo, porque o antítipo estava para chegar. Aí Cristo disse, agora chegou, eu sou o pão da vida. Quem comeu maná, comia num dia, no outro dia tinha fome. Quem se alimentar de mim, nunca mais passará fome. Para que foi dado o maná? Só para que o povo fosse suprido de alimento ali no Antigo Testamento? Não. Para revelar Cristo. Ele é o pão que desceu do céu. Na oração dominical, a oração que o próprio Cristo nos ensina, o que é que ele diz? Que nós devemos pedir pelo pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Uma referência direta ao maná. Não é o pão de amanhã, dá-nos hoje. Você só se contenta com a porção do dia. Espiritualmente falando, o Senhor é a nossa porção diária, mas Ele é também a porção eterna. O Senhor provê a tua casa daquilo que é material, mas Ele provê daquilo que é espiritual. Ele é o pão da vida, que desceu do céu. A origem dele é divina. Aquele pão que os nossos pais comeram descia do céu, mas era pão material. Esse pão desce do céu, ele é Deus. Eu sou o pão que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora ele vai explicar o que é a carne. Verso 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Que homens tolos é esse? Ele vai nos dar de comer a sua própria carne? Igual a Nicodemos. Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe? Igual a mulher samaritana. Eu quero água do Senhor para nunca mais vir aqui. Por que essas pessoas erram exatamente nas mesmas coisas? Porque a gente está falando de coisa espiritual e ela está entendendo coisa material, porque são carnais. Nós já cremos em Cristo, irmãos, mas às vezes bate um mundanismo no coração da gente. Cristo está falando sobre coisas espirituais e nós estamos entendendo coisas carnais. Veja, por que se multiplicam os neopentecostais no Brasil? Eu sei que ultimamente não está se multiplicando tanto assim, né? Muita gente já desiludida. Mas porque por muito tempo foi uma febre. E até hoje ainda é, em certo sentido. Porque eles oferecem justamente o que o homem carnal quer. Está desempregado? Vá para a reunião tal, no dia tal, você vai receber um emprego, uma bênção do Senhor. Aí o empresário está quebrado, reunião dos empresários, tal dia, tal hora. Só oferece aquilo que o homem carnal quer. E aí o que é que você alimenta dentro da igreja? Carnalidade, mundanismo. E aí para sustentar gente carnal, precisa ter um culto carnal. Não pode ser simples, não pode ser centrado na palavra. Não pode ser algo que retire todas as firulas e fique só o que é principal. Sabe por quê? Porque você atraiu carnais e carnais se alimentam de carne. Aí toda semana tem que ter uma programação diferente. Toda semana tem que ter um grupo diferente. Tem que deixar todo mundo participar.
Ai de você se alguém não participar do culto, porque ela vai ficar com raiva. É uma igreja carnal, de pessoas mundanas. E eles podem se confundir. E muitos se confundem, por exemplo, quando eles vão interpretar esse versículo aqui, observe. Verso 53, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. A Igreja Católica Romana peca mais uma vez quando interpreta esse texto aqui como um texto sacramental. Não é um texto sacramental. Não diz respeito diretamente à ceia do Senhor. Não diz. Em primeiro lugar, porque a ceia ela só foi instituída quando Cristo estava para morrer, o último dia de vida dele. Então, você falar isso aqui em referência à ceia, para os ouvintes, para nós é até compreensível. Mas para o ouvinte, eles iam ficar assim olhando e não entendi. E nessa parte eles estariam certos de não entender, porque não foi nem instituída ainda. O pão é Cristo. A água é Cristo. A carne é o corpo de Cristo está sendo oferecido. Comer a carne e beber o sangue não é como aquela monstruosa doutrina dos demônios da igreja romana, chamada doutrina da transubstanciação, ensina que você vai comer literalmente o corpo e beber literalmente o sangue. Não é isso. Eles usam esse texto como texto sacramental. Não é isso. Comer do corpo e beber do sangue é crer. Crer no Senhor. E sabe por que nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de aplicação aqui desse versículo? É porque você vai fazer com que pessoas, né, que ainda não tomam dos sacramentos, mas demonstraram fé, elas genuinamente creem, estão no processo ali para serem recebidas, elas vão ficar angustiadas, porque elas estão sendo privadas da vida. Muitas vão se perguntar, e se eu morrer antes de ter o privilégio de participar da ceia? Mas você já come do corpo, você já bebe do sangue, você crê. Essa doutrina sacramentalista é romana. E por outro lado, a gente vai dar um conforto aos ímpios que eles não podem ter. Porque nós sabemos que dentro da igreja existem ímpios que tomam a ceia. E eles vão, uma hora ou outra, vão ser revelados. Mas eles ficam confortáveis. Eu tenho a vida eterna. Por quê? Porque eu participo do corpo e do sangue. Só que não é isso. Comer do corpo e beber do cálice é crer no Senhor. E aí ele explica em seguida, no verso 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Veja, se isso é tomar a ceia, então você está dizendo que quem toma a ceia necessariamente é salvo. Porque ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Quem é que tem necessariamente a vida eterna? Quem crê. Quem verdadeiramente crê. Então, mais uma vez aqui há uma comparação. Comer do corpo e beber do cálice, do sangue, é crer. Ele segue, verso 55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É verdadeira comida, é verdadeira bebida. Se há uma comida verdadeira, é porque há uma comida falsa. Se há uma bebida verdadeira, é porque há uma bebida falsa. Isso é óbvio. Então, muitos se alimentam da verdadeira comida e bebida, e muitos se alimentam da falsa comida e bebida. A falsa religião, a verdadeira religião. O que é a verdadeira religião? É que apresenta Cristo como Ele é. Deus e homem. Humano e divino.
que apresenta a salvação como ela é. Se o Pai não me der, nunca virá. É que apresenta a vida de santificação como ela é. Precisa ser vivida todos os dias. Isso é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. O resto é engodo. O resto é comida de plástico. Veja só. No Nordeste, nós temos expressões no Nordeste que elas têm muito mais sabedoria do que a gente realmente dá a elas. Muita coisa do Nordeste é muito sábia e a gente trata como coisa menor. Mas, por exemplo, aqui a gente diz assim, não, hoje eu estou a fim de comer comida de verdade. O que é que a gente está falando com isso? Comida raiz mesmo, né? Aquela comida que tem nutrição. Hoje eu estou com vontade de comer comida de verdade. Feijão, arroz, cuscuz, bode, essas coisas assim, leve, né? Que a gente come aqui no Nordeste, coisas simples. Leandro é de fora, ele já ficou meio assim. Mas isso é comida de verdade. O que é comida de mentira? Você vai no McDonald's, e aqui eu não estou fazendo propaganda contrária, não, porque de vez em quando eu faço essas besteiras também. Vai comer um sanduíche no McDonald's, ele tem gosto de plástico. Um hambúrguer, nunca vi uma carne na vida. É tudo de plástico, é tudo formatado, aquela coisa bem bonitinha, tudo. Nada daquilo ali é de verdade, é tudo de mentira. É bom, né? Mas não alimenta. Não alimenta. Você vai numa igreja, tem cara de igreja, tem jeito de igreja, tem um pastor, tem cadeiras e tem pessoas ouvindo. Ele abre a Bíblia, ele até fala de Jesus, mas a comida é de plástico. Não é verdadeira comida. Porque ele fala muitas e muitas coisas a respeito da vida cristã, dos bons exemplos, 7 passos para aquilo, um caminho para uma vida melhor, como sair da depressão, como alcançar uma vida próspera. E aí a pessoa vai sendo levada para essas coisas. Toda semana tem um tema diferente e você tem lá. Aí o cara vive de McDonald's. O que é que dá? Aí vem colesterol alto. Aí vem pressão alta. Você fica gordo. Você não tem força para as coisas, porque você só come comida de plástico, não come comida de verdade. Aí você vai para o nutricionista, o que é que ele diz? Meu amigo, precisa mudar a alimentação. McDonald's todo dia não dá, meu amigo. Aí ele vai dizer, agora você vai ter que comer comida de verdade. Ele vai lhe explicar. Quem vive numa igreja há muitos anos comendo McDonald's, não tem colesterol alto, não. Sabe o que é que tem? Filhos desobedientes. Mulher insubmissa. Homens efeminados. Tem a destruição da sua casa. Está pensando que isso é brincadeira? Verdadeira comida e verdadeira bebida. Você precisa dar para a sua alma a verdadeira comida. Você precisa fazer tua família beber a verdadeira bebida. Negue isso para os teus filhos. Dê a ele McDonald's espiritual toda semana e você vai ver a sua família em desgraça. Faça isso e pague o preço. E o preço, meu amigo, é alto. Comida do McDonald's é ruim e cara. Você tem comida de graça e comida de verdade. Nos aproximando do fim, né, do texto, ele diz que pois a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É a doutrina da perseverança dos santos. Quem come de verdade, quem bebe de verdade, quem crê de verdade, vai permanecer. Eu não só arrastei e tirei do mundo, eu vou fazer ele permanecer comigo até o fim.
porque eu não perco nenhum dos que o Pai me deu. Os que se perdem pelo caminho, é muito fácil de entender. Não foram trazidos pelo Pai. Foram atraídos por outra coisa, pelos pães, pelos peixes, pelos milagres, mas não por mim. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também que de mim se alimenta, por mim viverá. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Ou seja, eu sou da mesma essência do Pai, eu sou da mesma substância do Pai. Eu estou ligado a Ele. Sabe qual é a promessa? Ele diz então: também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você crê em Cristo, você tem uma ligação tão forte com Ele, que é como ele, aquela figura que eu dei semana passada, né? Você tem uma videira, você tem uma árvore e você tem os ramos da árvore. Como é que o galho da árvore permanece vivo? Porque a seiva ela vai passando ela sai da raiz e vai passando pelo caule até chegar lá na pontinha. Se você corta o galho, ele morre, porque ele não recebe mais o nutriente. Assim somos nós. Nós fomos enxertados na videira. Nós somos uma oliveira brava que foi enxertada ali. E nós precisamos nos alimentar de Cristo. Agora, todos aqueles que foram colocados ali permanecerão. Permanecerão. Nós vamos nos alimentar dele. Verso 58, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ele arremata o texto dizendo o seguinte: eu sou muito superior ao maná. Eu sou o pão vivo. Não me confundam. Aí vem a nota do comentarista no final. Estas coisas ele dizia na sinagoga. Ou seja, o que ele ensinava em público. João está dizendo, o que eu estou registrando aqui, está registrado nos anais da sinagoga. Ele não disse isso a meia dúzia de pessoas trancadas num quarto, não. Ele falava isso na sinagoga. Ninguém pode dizer que não ouviu. O sangue desses homens vai cair sobre eles, porque Cristo já os tinha dado o caminho da salvação. E eles negaram. Eu não estou falando com vocês de uma sinagoga, não. Eu estou falando hoje de uma igreja. Se vocês negarem a verdadeira comida e a verdadeira bebida, as suas almas e as almas das suas famílias, vocês vão morrer de inanição espiritual. Quer acabar com sua casa? Continue dando McDonald's espiritual para os seus filhos. Assistindo culto pela internet. Como muitos devem estar fazendo agora. Longe do Senhor. Dando pouco crédito à vida comunitária. Pouco a pouco a gente vai morrendo. Se você passar um dia sem comer, talvez você não morra, não. Talvez um que gosta mais de comer passe muito mal. Mas não morre, não. Agora passe 2, 3, 4, 5, 10. Chega um ponto que você morre. Primeiro você fica desnutrido, depois você vai ficando fraco, até morrer. Se o nosso corpo precisa tanto do alimento material, não precisa menos do que a nossa alma de Cristo. O teu corpo não precisa mais de alimento do que a tua alma precisa de Cristo. Não sonegue a tua alma o pão que desceu do céu. Só que para comer tem que ter vontade. Às vezes você tem lá um banquete e você diz, rapaz, eu não estou afim não.
Quero não. Já tá bom, olha, já comi demais. Eu espero que vocês saiam daqui todo domingo dessa maneira, né? Alimentados. Não simplesmente pelo lanche que vai ter depois, mas pela pregação. Hoje eu ouvi pregação no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Estou alimentado espiritualmente. Mas eu espero que amanhã vocês acordem novamente com fome de Cristo. E peguem a palavra dele e leiam. E cantem. E orem ao Senhor. Porque assim como o teu corpo não vive com alimento uma vez por semana, tua alma não vai sobreviver ouvindo a palavra de Deus uma vez por semana. Nutra desejo por Cristo. Faça isso da melhor maneira possível. Veja, as mulheres. Quando as mulheres querem agradar o marido, elas sabem como fazer, né? Olha, se você não sabe, deixa eu lhe ensinar aqui. É só você agradar na mesa. Se você fizer aquele jantar bonito, uma comida que ele gosta, apresentação bonita, né? Vá fazendo essas coisas. Seu marido fica doido. Né? Ele chega do trabalho morrendo de fome, tem uma mesa daquela. Meu amigo, isso aqui é que a mulher. A moral vai lá para cima. Aí você vai apresentar a palavra de Deus para os seus filhos. Você faz de qualquer jeito. Isso aqui é o pão que desceu do céu, meu irmão. Não apresente de qualquer forma, não. Tenha jeito para falar com seus filhos. Veja qual é a linguagem que eles vão conseguir compreender. Qual é o momento que eles vão estar mais atentos. Cada hora do dia não precisa ser muito tempo, um determinado ponto do dia, não. Você vai fazendo isso fracionado, um pouquinho cada hora. Você tá, uma hora você está dentro do carro, está cantando o salmo com ele. Depois tem uma hora que você está lá lendo a palavra com ele. O tempo todo inundando a tua casa, fazendo com que os teus filhos vejam aquilo como algo prazeroso. Fazendo aquela mesa farta e bonita aos olhos da família. Eles vão comer, eles vão beber e eles vão glorificar o nome do Senhor. Esse é o pão que desceu do céu. Alimente-se dele e viva uma vida santa diante do Senhor, nutrida de Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Oh Deus, obrigado, porque o Senhor nunca tem nos faltado. Porque a tua palavra, Senhor Deus, tem sido o nosso alimento. E por isso que permanecemos de pé. Abençoe-nos, Senhor Deus, com Cristo. Não permita, Senhor Deus, que Ele nunca falte nesse púlpito. Nem também nas nossas casas, Senhor. Nós possamos apresentar a Tua santa palavra com todos os cuidados, com todo o prazer, Senhor Deus, do nosso coração, para que nós e nossos filhos, e nossas esposas, e nossos maridos amemos a Tua presença e nos deleitemos no Senhor, porque o Senhor tem nos dado banquetes espirituais todos os dias. Nós precisamos sentar e comer. Obrigado por tudo, Senhor.